Iniciamos mais um vídeo. Esse tem por título O Temor da Morte. Agradecemos a todos vocês que têm assistido aqui aos meus vídeos. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradeço a Jesus por ser Ele o nosso guia e modelo. O temor da morte. Hoje vivemos um período, em razão da pandemia, onde se fala muito sobre morte. Nós vamos tratar desse assunto, historicamente falando. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, trata exaustivamente do problema da morte. Ele nos diz que o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Segundo o seu ponto de vista, o espírita não teme a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ou seja, continuamos individualizados e sujeitos ao progresso, mesmo na ausência da vestimenta física. De fato, nós espíritas acreditamos na reencarnação, que a vida continua. Mas, como espíritos ainda imperfeitos, nós sim temos o temor da morte ainda. Muito embora a gente saiba que nós iremos continuar vivos. Os pensadores da humanidade desenvolveram ao longo do tempo 3 concepções do mundo: materialista, idealista e religioso. De acordo com essas concepções, foram constituídas diversas doutrinas. As mais importantes dizem respeito ao niilismo, ao panteísmo, ao dogmatismo religioso e ao espiritismo. Para o niilismo, a matéria sendo a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Para o panteísmo, o espírito, ao encarnar, ele é extraído do chamado todo universal. Ele individualiza-se em cada ser durante a vida e volta, por efeito da morte, à massa comum. Não tem individualidade. Para o chamado dogmatismo religioso, que são as religiões dogmáticas, que não discutem os seus princípios, eles estão prontos e acabou. Para eles, a alma independe da matéria. A alma é criada por ocasião do nascimento do ser. Ela sobrevive e conserva a individualidade após a morte, sim. Mas a sua sorte já está determinada. Os que morreram em pecado vão para o fogo eterno, os justos para o céu, aproveitando as delícias do paraíso. Para o espiritismo, o espírito independe da matéria. Ele foi criado simples e ignorante. Todos partiram do mesmo ponto, sujeito às leis do progresso. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente e vão fazer parte, então, da pleiade de espíritos superiores, que podemos chamar de legiões dos anjos, dos arcanjos e dos querubins, que não foram criados assim. Eles se fizeram assim, através das reencarnações sucessivas. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria, através de inúmeras encarnações. Algumas sensações descritas pelos espíritos desencarnados, é isso que nós vamos falar agora. Todos afirmam se terem encontrado novamente com a forma humana nessa existência. Afirmam terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos, que passaram no curso da crise pré-agônica ou pouco depois pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que se lhes acabava. Disseram também que foram acolhidos por familiares e por amigos. Falaram ainda terem passado por um sono reparador. Também disseram que o meio espiritual radioso e maravilhoso existe, mas ele também pode ser tenebroso. Depende daquilo que nós fizemos. Muitos disseram terem passado por um túnel. Ou seja, são muitas as palavras ditas, as sensações trazidas pelos espíritos desencarnados. O excesso de preparação para a morte é um erro. A única preparação verdadeiramente útil para qualquer um de nós é para uma boa morte,
melhor dizendo, a única preparação verdadeiramente útil para uma boa morte é uma vida bem aplicada. Essa é a boa preparação para a morte, uma vida bem aplicada. Assim, o perdão aos inimigos, o sentimento do dever cumprido e a clareza de consciência têm um peso bem maior do que a preparação formal. Observemos, por exemplo, a morte de Sócrates. Ele foi obrigado a beber cicuta, um veneno. Ele partiu com a consciência tranquila, enquanto os seus juízes devem ter sofrido as consequências da injustiça que praticaram com aquele espírito. Existe um treino para a morte. O espírito irmão X, no capítulo 4 do livro Cartas e Crônica, lembra-nos de alguns detalhes sumamente valiosos para enfrentarmos a morte com tranquilidade. Ele nos diz o seguinte: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Ele diz: diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Não se renda à tentação da bebida, dos narcóticos e de outros vícios, como os vícios sexuais também. Diz ele: deixe o testamento em dia, se for o caso. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas pessoas. Mas da mesma forma, existem muita gente que suporta você com muito esforço. Pensamos nisso, né? A gente sempre acha que a gente está sofrendo injustiça, mas muitas pessoas acham que nós estamos cometendo injustiças com eles também. Perseverar até o fim é extremamente importante. Para alcançar, para fazermos ou para contratarmos um casamento, obtermos um cargo e aspirarmos a uma posição social vantajosa, a gente recolhe quase sempre a muitos conselhos, a precauções, a dietas. Ou seja, a gente faz muita preparação. Mas para alcançar o reino de Deus, o que é que nós fazemos? Que procedimento seguimos? Diz o Espírito Irmão X: pouco ou quase nada. Persuadamo-nos, pois, que a felicidade eterna é para nós o negócio mais importante. Aliás, o negócio único, o negócio irreparável, se não o pudermos realizar. Quantos pais assim se dirigem aos seus filhos? Tu, meu filho, terás carreira brilhante. Você será um bom advogado. Depois poderá ser um prelado, um cardeal, quem sabe até um papa. Mas se esquece de dizer: e depois? E depois? É sobre o depois que devemos posicionar o nosso pensamento. Quais são as consequências de nossas escolhas? As nossas escolhas servem para a nossa evolução ou servem para a nossa ruína? Enfrentemos a morte com a mesma determinação com a qual enfrentamos a vida. Se todas as noites pudermos morrer tranquilos, o passamento definitivo não nos acarretará problema algum, pois o despreendimento fará parte de nossa natureza. Achei esse texto extremamente interessante, bem profundo mesmo, porque nos fala sobre algo que faz parte da vida, que é a morte do corpo físico. Nós todos, espíritos imortais, já passamos muitas vezes pela morte do corpo físico e vamos passar novamente. Se vivemos um momento de grande angústia para a humanidade por causa da pandemia, tenhamos a certeza de que, se ocorrer a morte em razão da pandemia, que nós tenhamos a certeza de que nada mais ocorreu do que o fim de um ciclo absolutamente natural, porque nós somos espíritos imortais. Não devemos temer a morte. Devemos, claro, procurar de todas as formas conservar a vida, cuidando do corpo físico. Cuidar da vida do corpo físico é ter cuidados, é não viciar-se. Mas tenhamos a certeza que chegará o momento do despreendimento.
Nós iremos deixar o corpo físico e iremos para o plano espiritual, com as nossas conquistas morais. Nada de material levaremos. Os vícios irão conosco, mas também aquilo de bom que tenhamos feito estará juntinho a nós. Pensemos nisso, falemos mais sobre isso, estudemos mais sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.